Bem, estamos gravando, então, bom dia novamente a todos e todos. Esta é a palestra final do evento segundo Perspectivas em Gravidade Quântica e Teoria de Campos. A gente tem o prazer de estar recebendo aqui o professor Pedro Vieira. Antes de fazer a apresentação devida, chamo novamente a atenção dos participantes para anotarem já a sua frequência no chat. A regra é escreva @ sem espaço o seu nome, ok? Então, acredito que perguntas possam ser feitas durante a apresentação e, claro, também no final. Então, professor Pedro Vieira, ele se graduou na Universidade do Porto em 2004 e continuou estudos na Escola Normal Superior em Paris, né, onde fez mestrado e doutorado. Ele trabalha atualmente no Perimeter Institute, mas ele é professor associado do IFT Unesp no ICTP da América Latina. Okay? Então, o professor trabalha com teoria de campos, né, e teoria de cordas, e a pedidos, sem mais floreios, a gente agradece mesmo aqui, né, em nome da comissão organizadora, a gente agradece a sua aceitação em participar do evento, e agora com você a palavra. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu gostava só de pedir, se o pessoal tiver uma internet razoável, para deixar algumas câmaras ligadas, só para eu poder ir vendo as pessoas, para ver se estiver dizendo muita barbaridade, o pessoal vai começar a olhar, a revirar os olhos e tudo mais, vai ser bom para mim. Então se algumas pessoas puderem deixar a câmera ligada, para eu poder ir olhando e ter caras humanas, é mais agradável. Tudo bem, então vou falar um pouquinho sobre este trabalho que fizemos recentemente com o André Guerrieri e o João Penedones, que está bastante relacionado com a última palestra que ouvimos da Carmen Nunes, sobre como ela terminou, exatamente mencionando que é interessante tentar entender qual é o espaço possível das teorias que completam a relatividade geral. Nós temos a relatividade geral a baixas energias, temos a força de Newton a longas distâncias, e o que acontece? Quais são as correções quânticas à força de Newton? Quais são as correções quânticas à relatividade geral? Qual é a teoria que descreve a relatividade geral mais a física quântica? Nós não sabemos. E é interessante tentar entender qual é o espaço possível dessas tais teorias. Ora, esse problema é um problema complicado, então o que eu vou fazer hoje, vou falar primeiro de um problema que nós chamamos de toy model, um problema de um exercício simples. Em vez de estudar o espaço das teorias possíveis de gravitação quântica, que é um problema difícil, que é o segundo ponto, vamos primeiro estudar o espaço possível das funções de uma variável, que é um problema bem mais fácil. Então vamos começar com funções de uma variável e depois vamos para a gravitação quântica. E como o Macários disse, por favor, interrompam-me a qualquer altura. O ideal é ser o mais informal possível, para ser uma discussão mais interessante. Então, por favor, interrompam com perguntas, críticas, comentários, o que quiserem, durante qualquer momento. Então, vamos então ver qual é o problema, qual é este problema que vamos começar a pensar um pouco, este toy model, primeiro. E depois tentamos passar como é que este toy model se transpõe para esse problema tão mais complexo, obviamente, estudar as possíveis teorias de gravitação quântica. Então, o toy model que nós queremos é assim, vamos ter uma função no plano complexo. Então, aqui temos o disco unitário. E aqui dentro tenho uma função f de z, que é holomórfica. E que na fronteira do disco, at the boundary, na fronteira do disco, isto é, quando o valor absoluto de z é igual a 1, esta função é bounded. F de z é menor ou igual a 1.
Então é uma função que toma valores no disco, não tem singularidades nenhumas, e na fronteira a função é menor ou igual a 1 em valor absoluto. Para simplificar, vamos também dizer que a função aqui em cima e aqui em cima é complexo conjugado uma da outra. Então vamos dizer que nestes dois pontos, a função é apenas complexo conjugado. Ou seja, é o que nós chamamos normalmente uma função real. Isso não é importante, nada muda se não for. Mas é só para simplificar, para eu poder agora fazer a pergunta seguinte. Então, a pergunta que vamos fazer é, vamos imaginar que temos aqui o valor na origem, vamos chamar este valor alfa. Alfa é o valor da função na origem. E a pergunta, que é o nosso modelo de brincar, a pergunta que queremos fazer é a questão que queremos fazer é quais os valores possíveis que a alfa pode tomar. Okay? É uma pergunta bem definida. E então, o que nós estamos a querer representar, o nosso objetivo é representar um eixo que é o valor possível do alfa. E o que queremos desenhar agora é dizer, vamos ter uma linha que vai separar o possível do impossível. Vamos dizer, por exemplo, aqui, a alfa aqui é impossível, não é permitido. E valores menores do que esta linha azul aqui seria possível. Está com sono. Então, aqui seria um exemplo de estudar o espaço possível destas funções. Esta questão aqui levaria a uma figura deste tipo, que é uma figura parecida com a figura que eu coloquei aqui na primeira página. Temos uma região permitida, que é o jardim, uma região excluída, que é o deserto. Aqui está ao contrário, o jardim está em cima, o deserto está em baixo. E se a gente não tiver a certeza da fronteira, lá no meio vai ter um pântano. Mas se tiver a certeza da fronteira, só tem deserto e jardim. Então, estes seriam, por isso é que é um exemplo, é muito mais fácil, em vez de estudar o espaço das teorias, é apenas o espaço das funções, e mesmo o espaço das funções estamos a estudar usando uma coordenada do espaço das funções muito simples, que é o valor da função na origem. Okay? Então, essa é a pergunta que queremos fazer neste toy model. Queremos responder a esta pergunta e descobrir onde está, então, aqui o jardim, onde está o deserto. E como eu disse, talvez, se eu não souber exatamente a fronteira, talvez haja aqui no meio o que nós chamaríamos o pântano. Okay? Se eu não souber exatamente onde está a fronteira. Ok? Então, vamos resolver este problema. Não sei se está alguma pergunta sobre o problema. O problema está claro? Reparem, faz sentido dizer que valores a alfa pode ter como se o alfa fosse um número real. Porquê? Porque eu disse que a função é uma função real no eixo real, basicamente, certo? Se não fosse, eu tinha de dizer qual é o valor que o módulo de alfa pode tomar e tinha de pôr valores absolutos. Só por isso é que eu coloquei esta condição. É para não ter de andar a pôr valores absolutos no alfa e tudo mais. O alfa para o alfa ser um valor real. Alguma pergunta aqui? Está claro qual é o problema que vamos resolver primeiro? Só para desenvolver alguma intuição para o problema que vamos tentar resolver a seguir? Está claro. Então, pronto, vamos resolver este problema. Que valores pode o alfa tomar? Então, vamos resolver o problema. Vamos resolver de duas formas. Vamos resolver primeiro do que chamamos a primal solution. Primeiro, antes de resolver o problema, deixem-me só mencionar que é óbvio que este problema é um problema de análise complexa, fácil de resolver. Então, alguns de vocês certamente já sabem qual a solução e sabem qual o valor máximo que o alfa pode tomar. É um problema fácil de análise complexa. Nós vamos resolvê-lo de duas formas, este problema, não porque queremos saber a resposta deste problema, já sabemos, é fácil, com análise complexa, mas porque queremos desenvolver a tecnologia que, no caso das teorias de Quantum Gravity, não conseguimos resolver tão facilmente como este problema. Por isso, vale a pena perder mais tempo, mesmo se este problema é muito fácil.
Então, como nós vamos descobrir o valor, este valor? Então, o que nós queremos saber aqui é, por exemplo, queremos perguntar qual é o valor máximo valor que o alfa pode tomar. Okay? Ora, uma estratégia para descobrir essa solução é com exemplos. Okay? Então, uma proposta é construir exemplos explícitos, né? Para cada f de z que eu construo, tenho um alfa i. E tento construir exemplos que tenham alfa, como eu disse, cada vez maior. Okay? Então, vamos ver algum exemplo. Por exemplo, qual é uma função que é menor do que 1 na fronteira? Por exemplo, f de z é igual a 1 meio. Okay? Então, ok, vamos ver. Exemplo 1, primeiro exemplo. Ok, f de z é igual a 1 meio funciona. É menor do que 1 quando o valor absoluto de z é igual a 1. Na realidade, esta função é uma constante, é uma função um pouco trivial. E então, isso diz-me que se eu representar aqui 1 meio é permitido. Mas, ok, outro exemplo. F de z igual a 3/4 mais z sobre 5. Funciona também. F de z é igual a 3/4 mais z sobre 5. Na fronteira, quando o valor absoluto de z é igual a 1, não passa de 1. Né? Porque 1/5 é um valor pequeno, certo? 1/5 é menos que 1/4, então não passa de 1. Quanto vale esta função na origem? Vale 3/4. Então 3/4 está aqui. É um melhor valor, é maior. E podíamos continuar a tentar exemplos até que um dia tentamos f igual a 1. F igual a 1 é um ótimo guess. E então nós podíamos tentar várias guesses e tínhamos aqui f igual a 1. Isto foi o melhor até agora. F igual a 1. Então, o que eu descobri aqui é que estes valores são permitidos. Estes valores são permitidos, estes são permitidos, estes são permitidos, estes são permitidos, estes são permitidos. E até agora o melhor que consegui foi 1. Não encontrei nenhum alfa igual a 1. Não encontrei nada maior do que 1. Podemos tentar f igual a 2, mas 2 não é menor do que 1 na fronteira do disco. Então 2 não pode ser. Então eu posso tentar 2 menos z ao quadrado. Para fazer menos, para ser menor na fronteira. Mas aí na direção complexa explode, também não funciona. Então eu posso tentar, e se vocês tentarem não conseguem nada maior do que 1. Okay? Então a gente pode tentar, mas não está a conseguir. Mas não sabemos, não temos a certeza se é só falta de imaginação. Okay? Mas claramente 1 é permitido. Então, se eu chamar a este máximo do valor alfa, se eu chamar a esse máximo do valor alfa, se eu chamar a este valor alfa estrela, o que eu sei é que este alfa estrela é maior ou igual a 1. 1 pelo menos dá. Talvez dê um pouco mais do que 1. Talvez eu consiga 1.2. Talvez eu consiga 1.3. Mas até agora conseguimos 1 com vários exemplos. Ora, este é um exemplo que se chama uma solução primal. Eu vou incluindo. Aqui é incluído. Isto é possível aqui. Porque eu construí exemplos explícitos. Então, claramente é possível. Okay? Como é que eu faria isto se eu quisesse explorar mais exemplos? Como é que eu faria isto num computador? A resposta, eu já estou a antecipar, é que não dá para fazer melhor do que este f igual a 1. Mas vamos imaginar que nós não sabíamos isso, como tentávamos fazer num computador? Então, vamos continuar, embora seja muito fácil, com este exemplo mais um pouquinho. Portanto, como é que nós resolveríamos este problema numericamente? Eu diria, a função é uma função holomórfica no disco, então não tem singularidades no disco. Então eu posso fazer uma expansão em série de Taylor em torno da origem, certo?
Então, eu posso escrever que a minha função f de z é igual a alfa, que é o valor que eu quero descobrir, mais uma série de Taylor com coeficientes Cn, z elevado a n, em que este n vai de 1 até infinito a priori, mas eu coloco aqui um cutoff, um número. O objetivo seria infinito, mas este número é um número grande. Okay? Então, qualquer função holomórfica no disco vai ser descrita desde que o lambda seja grande. E agora o que é que eu faço? Agora faço uma rede, um reticulado aqui. Digo assim, vou pegar aqui em pontos, aqui na fronteira, e vou impor que nestes pontos, o valor absoluto de f neste ponto zi é menor ou igual a 1. Ok? E agora o que vou dizer é, vou pedir para o meu computador, por exemplo, se for matemática, vou dizer, procura o máximo de quê? Do alfa. O alfa é o que eu quero maximizar. Sujeito a que condições? Sujeito a estas condições aqui. Para i igual a 1 até um número n de pontos desta rede, n-grid, em que este n-grid é um ponto grande. Ok? E se eu colocar 100 pontos na fronteira do disco, já vai chegar. 100 pontos é muito, ok? Coloco 100 pontos, coloco um cutoff 40 pontos ou 50 pontos e vejo se ao aumentar o cutoff e o número de pontos, se muda ou não muda o resultado. E o resultado, quando eu resolvo assim no computador, eu obtenho, o computador vai dizer que o máximo é 0,9999999, ok, que é aproximadamente igual a 1. Ok? E o computador vai também dizer, se for matemática, por exemplo, não apenas vai dizer qual é o alfa, mas vai dizer que para este 1, estas constantes Cn são aproximadamente igual a 0 e o problema, a solução ótima é de facto f igual a 1. Sem mais nenhuma constante. Ok, então aqui temos como resolvíamos este problema, chamava-se a Primal Numerical Solution, e o que faríamos aqui é, à medida que vamos mudando este parâmetro aqui, quanto melhor o nosso ansatz, mais vamos andar aqui. Então aqui seria uma medida deste número de pontos no ansatz. Quanto melhor o ansatz, mais eu me aproximo da solução ótima. Eventualmente eu vejo que os meus numéricos não mudam mais, então devo ter convergido. Mas nunca tenho a certeza. Eu não sei se quando eu tiver 8.000 coeficientes, se calhar de repente a solução consegue melhorar. Não tenho a certeza. Pode ser sorte ou azar. Então, o que nós queremos agora é a solução dual. Então, a ideia é que nós atualmente, até agora, já temos a dizer, até que temos um conjunto de pontos e aqui é possível. O que queremos agora é, por outro lado, vir do outro lado e dizer o que está aqui para cima é excluído. O objetivo agora é vir aqui por cima e dizer o que está aqui em cima não é possível. Então, aqui fica o deserto em cima, em baixo fica o que é possível, e no meio vai ficando do pântano, que se eu for melhorando o meu procedimento, cada vez vai ficando menor, e em tecnologia, o que nós usamos nestes problemas, chamamos aqui, ao problema primal e ao problema dual, então este intervalo aqui chama-se o duality gap, e este duality gap vai fechando até que, se os dois se tocam, eu sei que ali é a fronteira entre, de facto, o que é possível e o que é impossível. Então, já fizemos aqui o exemplo do Primal Solution, é só ir construindo exemplos, já está feito. Deixem-me descrever um pouco esta Dual Solution. Okay? Então, já temos que o alfa estrela, como construímos exemplos, é certamente maior ou igual a 1, e este alfa estrela que é o valor máximo do alfa. E com o problema dual, vamos colocar aqui um bound do outro lado. Okay? Isso é o que vamos fazer agora. Certo? Vamos colocar um bound na outra direção.
E o que eu vou mostrar é que, na outra direção, esta caixa aqui vai ser igual a 1. Então o alfa estrela é 1. Está entre 1 e 1. Okay? Então o que vamos mostrar agora é que esta caixa é igual a 1, o que implica que o alfa estrela é igual a 1, que é a solução do problema de análise complexa, que é uma solução que muitos de vocês já deveriam estar a dizer e a antecipar. Okay? É o que vamos fazer agora. Então vamos fazer isso. Vamos pegar no nosso disco unitário, temos aqui de novo o disco unitário representado, e queremos saber o valor aqui na origem. Ora, como é que eu consigo descobrir o valor na origem da função? Alfa, que é o valor na origem da função, eu posso escrever como um integral de contorno, em que faço um integral de contorno em torno do meu ponto, aqui, da origem. Okay? Ou seja, um valor absoluto de z igual a um epsilon. O que é que eu integro? Integro a minha função f de z vezes um objeto que é um kernel k de z, em que, o que é que eu sei sobre este kernel k de z? Eu sei que k de z é 1 sobre z, quando z é muito pequeno, mais termos regulares. E se eu integrar assim, com um dz sobre 2π, este integral, não é? Pega o resíduo na origem, que é 1 sobre z, então dá exatamente f de 0. Não importa a parte regular, né? Eu tenho um pequeno círculo, a parte regular não contribui. Então, desde que eu normalizo assim, com 1 sobre z mais a parte regular, o que importa é 1 sobre z para qualquer k de z. Concorda? Ora, mas então, o que é que eu agora posso fazer? O que eu vou escolher, vou dizer assim, vamos escolher não apenas regular, mas vamos escolher um k que é 1 sobre z mais holomórfico. Não tem singularidades no disco. É uma escolha, porque não? Ora, se não tem singularidades no disco, significa que eu posso pegar neste contorno, aumentar o contorno, até o contorno ser um contorno aqui na fronteira do disco. Certo? Quando eu faço integrais, o contorno não importa. Então, pego no meu círculo, aumento o círculo até à fronteira. Ou seja, eu passo deste epsilon, passa para 1. Estou a integrar na fronteira. Mas então, obviamente, este integral é menor ou igual ao integral na fronteira, com valor absoluto de z igual a 1, de o valor absoluto de f vezes o valor absoluto de k. Certo? É óbvio, né? Eu estou a multiplicar duas funções, é menor ou igual. No máximo, se eu substituir as funções pelo valor absoluto, claro que o valor vai ser, da área vai ser maior, não tem cancelamento nenhum. Mas, por outro lado, né, isto é o que se chama desigualdade de Schwartz. Por outro lado, a função f era menor ou igual a 1 na fronteira. Então, isto é menor ou igual ao integral na fronteira do valor absoluto de k apenas. Certo? Então, eu concluo que o meu alfa estrela é menor ou igual do que este integral, qualquer que seja k. Desde que o k tenha esta propriedade. Tenha um polo mais uma parte regular. Certo? Então, se eu quiser descobrir um k bom, a única coisa que eu tenho de fazer agora é minimizar esta quantidade. Certo? Então, agora podemos tentar qualquer k. Por exemplo, vocês tentam k igual a 1 sobre z mais z quadrado sobre 5. Okay? Coloca essa expressão aqui e vai obter que o alfa estrela é menor ou igual a 1.2, por exemplo. O integral vai dar 1.2. Ok, tudo bem. Então foi este ponto aqui. Okay? Seria este ponto aqui, alfa estrela igual a 1.2. Agora posso tentar outro k. E vocês já estão a ver um k que é bom. É se o k for apenas 1 sobre z. Se o k for apenas 1 sobre z, o que é que acontece? O valor absoluto de k é igual a 1. Eu integro na fronteira que tem perímetro 2π, dá 1. Então, o ótimo, melhor guess do que este, é sem este termo aqui,
é só K igual a 1 sobre Z. Para K igual a 1 sobre Z, eu descubro que o alfa estrela é menor ou igual a 1. Né? Quando K é igual a 1 sobre Z, este valor absoluto passa para 1. Né? E então o integral de 0 a 2π de dz sobre 2π dá 1. Então, aqui, de facto, eles colidem. Aqui tenho o K igual a 1 sobre Z, produziu 1, e no dual, no primal, desculpem, eu tinha a função f igual a 1. Com estes dois exemplos, eu descobri que o alfa aqui, de facto, é menor ou igual a 1. Então, o alfa estrela está entre 1 e 1, ou seja, o alfa estrela é igual a 1. Ok? E então, o que nós descobrimos para este problema é que a fronteira é 1. Então, este desenho possível aqui das figuras, aqui é 1, a fronteira. Não existe pântano neste caso, porque colapsam os dois problemas. O gap é 0, que é um bom sinal, é sinal que conseguimos fazer a conta de duas maneiras. E não existe nenhuma função holomórfica que na origem tenha um valor maior do que 1. Podem tentar descobrir, é impossível. Ninguém vai descobrir nenhuma função holomórfica que é maior do que 1 na origem, se for menor do que 1 na fronteira. E existem várias funções que são menores do que 1. 1/2, 3/4 e tudo mais. E a fronteira é 1, que define o espaço das funções. Só para completar, da mesma forma que resolvemos este problema numericamente, vamos resolver também este problema aqui numericamente com o problema dual. O que é que eu faria para resolver este problema numericamente? Vamos pôr aqui. Como é que eu faria no computador se eu não soubesse resolver? E eu não preciso de resolver agora, porque nós já temos um primal, que é f igual a 1, e um dual, que é k igual a 1 sobre z, que dão o mesmo valor. Quando os dois dão o mesmo valor, é ótimo, não dá para fazer melhor. Certo? É impossível, porque eu excluí tudo para cima de 1, eu permiti tudo até 1, acabou. Não preciso de numérico. Está feito analiticamente. Ok? Mas isto é um luxo, porque é um problema fácil demais, como eu disse. Então é bom saber como fazer numericamente. Então, como eu faria numericamente? Dual numerics. Agora, o que eu diria é, eu quero minimizar, find minimum em vez de maximum. O que é que eu quero minimizar? Em vez de ser o alfa, agora é um integral do valor absoluto de K. Certo? O K, o que é? Da mesma forma que antes a minha função era uma soma, eu faço na mesma uma soma, dn, z levantado a n. A única diferença é que o K tem de ter um polo, que é o polo que extrai o valor do alfa, mas de resto é parecido. O target, aqui o que nós chamamos é o target, e o que nós vemos é que é muito não linear. É um integral do valor absoluto, é muito não linear. Enquanto que antes, o target aqui no problema é linear. É um problema de optimização linear. Maximiza alfa, é uma função linear. Então, aqui linear é ótimo, mas por outro lado, é um problema que é com constrangimentos. Que é mau. É um problema que temos de impor, maximiza um target linear, mas com constrangimentos. A função é menor ou igual a 1. Aqui é não linear, que é mau, sad face, mas não há constrangimento nenhum. Qualquer K funciona. O K só tem de ser holomórfico e apanha o resíduo. E, portanto, é completamente unconstrained. Isso é bom. Mas o que é ótimo é ter as duas maneiras de fazer a conta, e ao fazer as duas maneiras, descobrimos então a fronteira entre o possível e o impossível, neste caso para funções de uma variável holomórficas, e aqui temos alfa maior do que 1 é o deserto, não existe nenhuma função, e aqui alfa menor do que 1 é o jardim, e existem
funções, claramente, que estão aqui. E neste caso, não existe nenhum pântano, porque nós sabemos exatamente o que é o deserto e o que é o jardim. Então, agora, o objetivo é passar deste exemplo que temos aqui, que é o exemplo para alfa igual a f de 0 para funções holomórficas limitadas. E queremos fazer algo parecido com este exemplo, mas queremos agora estudar não o espaço destas funções holomórficas, mas passar para o espaço de teorias de gravitação quântica. Mas primeiro gostava de saber se tem alguma pergunta sobre este exemplo. O exemplo tem toda a intuição, já que vamos agora... Eu quero agora explicar como usar. Então, para você resolver esse problema, você coloca como critério que um dos critérios é que você quer funções que são holomórficas, né? Um dos critérios. Só para conectar com o que você vai fazer depois, né? Que você quer resolver. Uhum. É verdade. Então, vamos lá ver então qual é... Eu agora vou ser... vamos então passar então para o que vamos fazer agora. Então, aqui, vamos passar aqui, vamos tentar generalizar as várias coisas que tínhamos aqui no nosso exemplo para o que vamos fazer no espaço de teorias quânticas. Aqui tínhamos uma função f de z de uma variável. Qual é o análogo nestas teorias de gravitação quântica? Vai ser uma amplitude de espalhamento que não é função de uma variável, mas função de duas variáveis. Então, aqui, esta função é uma função que descreve o espalhamento, por exemplo, de dois gravitons. E porquê que depende de duas variáveis, esta amplitude de espalhamento, e não de uma? Porque os gravitons vêm numa dada energia no centro de massa e saem num dado ângulo. Então, estas duas variáveis, eu posso pensar como sendo a energia no centro de massa e o ângulo que eles saem depois desta difusão. Na realidade, não é nós não pensamos tanto dessa forma, pensamos mais como invariantes de Lorentz. Então, este ST é a energia no centro de massa e o momento transferido, mas é equivalente. É a energia e o ângulo. Há uma mudança de variável. Ok. Então, essa é a primeira complicação. Em vez de ter uma variável, agora tenho duas variáveis. Bom, como é que passamos então para uma variável, começando com duas variáveis? A ideia é passar desta amplitude que depende da energia e do ângulo, pensar para uma amplitude que depende apenas da energia, porque eu troco este ângulo por spin. Isto é, em vez de fazer uma difusão de partículas e depois de estudar o ângulo em que elas saem, eu preparo um estado que tem um dado momento angular. Por exemplo, momento angular 0, é uma S-wave. Ou momento angular 1, é uma P-wave. Né? Eu preparo com vários momentos angulares e o momento angular é conservado. Então, quando eu estudo o que acontece quando eu jogo duas partículas num dado estado de momento angular, o estado final tem o mesmo momento angular, que é conservado. Então, o preço a pagar é que, ok, agora só tenho uma variável, é ótimo, mas tenho vários spins. O spin pode ser 0, 2, 4, 6, etc. Ok, então passei de uma função de uma variável para um conjunto infinito de funções de uma variável. Okay? Tudo bem, mas pelo menos são funções de uma variável. Outra coisa muito importante que tínhamos era que estas funções f eram menor ou igual a 1 na fronteira. O que é que substitui esta condição? O que substitui esta condição é unitariedade. O facto de estar a lidar com uma teoria de acordo com as regras da física quântica diz que unitariedade implica que estas funções AL
o valor absoluto destas funções, quando este S descreve, é um S físico, tem uma energia positiva, este S é a energia do centro de massa, estes valores ao quadrado são a probabilidade de fazer scattering de duas partículas e continuar com duas partículas, em física quântica, não é? É o quadrado da amplitude de probabilidade. Ora, mas se é uma probabilidade, essas probabilidades são menor ou igual a 1. Porquê? Porque são probabilidades. Okay? Então, aqui descreve a probabilidade de pegarem duas partículas e continuarem duas partículas. Claro que é uma probabilidade e por isso tem de ser menor ou igual a 1. Ora, e o facto de ser... E porquê que este R+ é a fronteira? Porque aqui tínhamos... Esta era a fronteira de um disco. Ora, a fronteira de um disco não é complicado. Normalmente, no plano aqui complexo da energia, nós temos o plano da energia e temos aqui um cut, um branch cut. E este cut, fisicamente, o que ele descreve é que para a energia positiva, eu posso ter na minha amplitude de espalhamento vários estados que descrevem a troca de multipartículas, 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas, 5 partículas, etc. E então a contribuição de todos estes estados, na minha amplitude, transforma-se num statement que essa amplitude tem um cut para S positivo, que são as energias físicas. Então, a única coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar aqui num ponto arbitrário, vamos dizer que este ponto pode ser o ponto S igual a -1. Bom, para ter unidades corretas, eu tenho de medir o meu S em unidades de L Planck, então vamos dizer, ok, vezes L Planck menos 2. Okay, o comprimento de Planck, estamos a estudar a gravitação quântica, mas é só para ter unidades. Na prática, eu estou a fazer L Planck igual a 1, usar as unidades normais. E o que eu faço é uma expansão em torno deste ponto, uma série de Taylor em torno deste ponto, mas uma expansão inteligente. Isto é, eu começo a expandir em série de Taylor, mas escolho coordenadas que, quando elas expandem, elas evitam este cut. Elas são uma foliação do espaço assim, em que eu vou expandindo. Ou seja, eu faço um mapa deste cut plane, eu mapeio este plano para um disco unitário, em que unitariedade é exatamente a fronteira do disco unitário. Okay? Então eu passo todo este plano, passa aqui para um disco unitário. Aqui tenho baixa energia, aqui tenho alta energia. E agora tenho exatamente o mesmo problema que antes. É uma função no disco unitário, ela tem de ser bounded na fronteira do disco unitário. Aquela condição que eu impus que a função é o complexo conjugado em cima e em baixo, neste contexto até é uma condição física, é o que se chama real analyticity. Então estou exatamente no formalismo do problema anterior, com a diferença que tenho um número infinito de funções em vez de uma função. Ora, se as funções fossem desacopladas, não tinha problema nenhum. Era só resolver o problema infinitas vezes, certo? Resolvo uma, resolve infinitas vezes. O problema é que estas funções não são desacopladas, mas elas estão acopladas por crossing symmetry. Isto é, a minha amplitude de espalhamento não importa se eu olho aqui e aqui. E isso diz que quando eu decomponho a minha amplitude de espalhamento, as várias amplitudes para vários spins estão relacionadas umas com as outras. Desculpa, mas aqui não vai ter nenhuma condição de holomorficidade não, né? Neste novo Tem. A condição da analiticidade... Ela vem de onde aí no problema de holomorficidade? O facto de ser uma função... Então, quando eu tenho uma função, normalmente eu posso fazer continuação analítica e transformar uma função numa variável real para uma variável complexa, certo? Isso não tem problema nenhum. A questão é se no plano complexo tenho singularidades ou não. Agora, aí depende. Quando eu estou a estudar partículas sem massa, eu sei que não posso ter singularidades no plano complexo porque isso iria em contraste com princípios de causalidade. Então, sei que a função tem de ser holomórfica. Se eu estivesse a estudar partículas massivas, eu posso ter algumas singularidades que correspondem a ressonâncias e a trocas de partículas estáveis, mas que aqui não podem existir porque estou a estudar partículas sem massa. Então, estas funções são holomórficas, são limitadas na fronteira do disco.
estão todas relacionadas umas com as outras por a relação de crossing. E então, o que eu tenho de fazer é resolver vários problemas, como o que eu resolvi analiticamente, mas que estão todos acoplados por esta simetria de Lorentz, e por isso preciso de os resolver num computador. Ok? A última coisa que eu tenho de explicar é o que é que eu resolvo. Que observável é que eu estou a considerar. Essa é a última coisa, porque aqui escolhemos o alfa, que é o valor na origem. Qual é o alfa neste caso? No lado direito. Certo? Falta aqui responder a essa pergunta. Depois de eu responder a essa pergunta, o passo seguinte é colocar num computador e resolver estes problemas acoplados. Ora, o alfa natural é o seguinte, como a Carmen estava a explicar na palestra dela, a nossa teoria de gravitação quântica vai ser igual à gravitação usual mais uma UV completion. São os tais termos de derivadas extra, etc. Ora, o que é que isso se traduz? Isso traduz-se que a minha amplitude de espalhamento, A de ST, é igual à amplitude de espalhamento que chamamos trilevel, que é o que vem apenas da gravitação do termo de Ricci. E depois, o que eu posso estudar é 1 mais, e a primeira correção vou chamar alfa. Este alfa, neste caso, este alfa seria o equivalente de um termo aqui daqueles de UV completion. Então, seria o equivalente de um R ao quadrado, ou um R ao cubo, ou um R à quarta, que a Carmen estava a explicar. Um termo de derivadas superiores que só contribui que a energia muito baixa é só a gravidade que importa, mas quando eu começo a aumentar a energia, é o primeiro termo que aparece. Okay? Ora, agora, para continuar, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que estou a estudar amplitudes. Agora vou ser mais específico. Vou dizer que estou em D igual a 10 com o máximo de supersimetria que puder. Máximo de supersimetria. Porquê? Porque é o mais fácil. Porquê que é o mais fácil? Porque quando eu tenho supersimetria, as amplitudes a trilevel são complicadas. Podem ter fermions, escalares, dilatinos, tudo isso. Tudo o que a Carmen estava a descrever. Mas supersimetria relaciona todas essas amplitudes. Então eu sei que a minha amplitude de espalhamento tem uma amplitude de trilevel à frente e o resto é uma função escalar. Isso ajuda. Não tenho de me preocupar com as polarizações do graviton e tudo mais. Além disso, como eu estou em D maior do que 4, a gravidade não tem divergências infravermelhas. Também ajuda. Não tenho de me preocupar com essas subtilezas. Nesse caso, a primeira correção que aparece é a correção de R à quarta. Estas correções não existem. Eu posso explicar porquê. E este termo é proporcional a ST vezes S mais T. E então, o que nós queremos saber é qual o valor possível deste alfa aqui. E o que fazemos, como eu disse, para resumir, é pego numa amplitude, pego nessa amplitude e estudo todas as possíveis probabilidades de produzir mais do que duas partículas. Essas probabilidades dizem que as várias amplitudes para spin bem definido são menores do que 1. É um conjunto infinito de condições. Elas estão, porém, acopladas, porque esta amplitude aqui é uma função simétrica, é uma função que tem crossing symmetry. Se vocês podem ver que se eu trocar em S e T, a função é invariante. Dot, dot, dot é todos os termos de UV completion, todas estas alpha prime corrections mais altas que nós não sabemos. Então, o que fazemos agora é parametrizar uma função genérica com estas propriedades, como da mesma forma que nós fazíamos uma série de Taylor, e maximizar alfa, ou minimizar alfa no computador. E aí, podemos obter o espaço possível do alfa, que é a nossa primeira probe, primeiro target, para estudar o espaço possível de teorias que completam a relatividade geral. Claro que o alfa é o parâmetro mais simples, mas depois tem o beta, o gama, o delta, que são as correções mais superiores. Mas o alfa é a primeira pergunta. É o termo dominante quando eu estou a baixa energia. Ok?
Então agora vou mostrar o resultado do cálculo numérico que fizemos. Então vamos ver. Vou passar este slide, está aqui o resultado. Então, deixa-me explicar este alfa aqui. O que é que está aqui? O que é que eu estou a dizer nesta figura? O que estou a dizer nesta figura é assim. Eu fiz uma conta usando um computador que tem N, é a qualidade do meu ansatz. Ok? Era o equivalente de quantos termos na série de Taylor nos exemplos que eu descrevi antes. E aqui eu começo com N igual a 13 e digo, tudo aqui é permitido. Aqui é possível. Mas depois melhorei o meu computador e vi, não, na realidade tudo isto é possível, isto é melhor. E depois aumentei o computador e vi, não, tudo isto é possível. Ou então tudo isto é possível. E parece estar a convergir, certo? Eu estou a aumentar aqui o que é possível e parece que já está a mudar pouquinho, certo? Atualmente nós estamos a correr mais no computador, a tentar estudar estes pontos que vêm a seguir. Por outro lado, nós conseguimos muito facilmente dizer que este coeficiente do termo R², na ação efetiva, não pode ser negativo. A alfa tem de ser positivo. Então, tudo o que está aqui em baixo é excluído. É o deserto, sem dúvida alguma. Este coeficiente de R² não pode ser qualquer coisa, tem de ser positivo. Então, ok, ele tem de ser positivo, mas quando tentamos estudar por outro lado, parece que converge para um valor e, na realidade, parece que, quando nós estudamos, tentamos adivinhar, ok, se eu conseguisse ter um computador infinitamente poderoso, onde é que estes pontos iam parar? Certo? Aí eu tento adivinhar. Então, o que tentamos fazer é tentar estimar qual vai ser o bound ótimo. Não é? Isto é permitido, é permitido, é permitido. Tentamos fazer um fit e ver onde é que vai parar esta curva aqui. Certo? Claro que amanhã vai chegar ao ponto 25, o fit vai ser um pouquinho melhor. Depois vai chegar ao ponto 26, cada vez vou ter uma estimativa melhor. Tudo isso aí considerando 10 dimensões, não é isso? E não Por enquanto estamos em 10 dimensões. Mas aí isso generaliza fácil para 4 ou não dá para tirar uma conclusão em 4? Eu respondo depois no fim, essa pergunta, ótima pergunta. Então, o que eu vejo, quando eu faço esse fit, é que parece que o fit vai para um valor à volta de 0.13, dá 0.13 mais ou menos 0.02. Então, parece que o melhor que conseguimos fazer é o alfa tem de ser maior do que 0.13. Medidas em unidades do comprimento plano. Ok? E aqui, 0.13 com um erro de 0.02. É difícil estimar exatamente. Então, pode ser 0.14, pode ser 0.15, pode ser 0.11, mas eu diria que não pode ser 0.003, por exemplo. Isso é excluído. Ok? E aqui, a azul, eu estou a representar um valor que é 0.14. Porque agora que temos esta previsão, podemos perguntar onde está a teoria de cordas. A teoria de cordas é uma teoria que completa a gravitação. Que valor prevê a teoria de cordas? Onde é que está a teoria de cordas? Ora, a teoria de cordas depende de um parâmetro. A teoria de cordas não tem apenas um parâmetro, o comprimento de Planck, tem o comprimento de Planck e o comprimento da corda. Certo? Tem o string coupling e o string length. Então, a teoria de cordas, na realidade, não prevê um valor, mas uma família de valores, dependendo de como eu vou mudando o meu acoplamento da corda. Então, vamos ver que família é que a teoria de cordas prevê. E a resposta está aqui. Bom, há duas teorias de cordas. Há a teoria de cordas chamada 2B e 2A. Mas vamos olhar apenas para 2A por enquanto. Como eu disse, existe um acoplamento da corda. Dependendo desse acoplamento, o alfa, em teoria 2A, pode tomar valores muito grandes se o acoplamento for muito baixo, muito grandes quando o acoplamento é muito forte, e o mínimo que toma é um valor aqui no meio, e o que é que dá? Dá 0.14. É o mínimo que a teoria de cordas consegue. Então, a teoria de cordas diria que tem de ser algo aqui, 0 até 0.14. E teoria 2B? 2B dá parecido, em vez de 0.14 dá 0.39. Okay? Então diz também que o valor possível é alguma coisa à volta de 0.14. Então vamos concluir. Então qual é a conclusão? A conclusão parece que estamos a convergir ou para a teoria de cordas ou muito próximo da teoria de cordas. Então
o que é que isto significa? Qual é o significado físico desse resultado? O que estamos a ver é, mais uma vez, o que nós temos é, à medida que vamos melhorando o nosso computador, vamos permitindo mais e mais e mais e mais. Aqui é allowed for sure. Ora, teoria de cordas é uma teoria. Portanto, claro que teoria de cordas, ninguém vai excluir teoria de cordas. É uma possível teoria de gravitação em 10 dimensões. Nós, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que se eu conseguisse ter computadores infinitamente poderosos, a fronteira é algures aqui. É 0.13 mais ou menos 0.02. Ora, é 0.14? É 0.12? É 0.15? Não sei. Então vamos ver o que é que pode acontecer. Depende. Tenho de aumentar mais o meu cálculo numérico e ver o que é que pode ser. Então, para terminar, deixem-me mencionar algumas possibilidades. Então, o que é que pode acontecer a seguir? O que pode acontecer é que o alfa, quando o n vai para infinito, isto é, quando exploramos todas as possíveis funções, pode ser menor do que o alfa da teoria de cordas, que é igual a 0.14, mais ou menos. Ok? Por exemplo, eu posso descobrir que o alfa, quando n vai para infinito, eu posso descobrir que tenho teorias que dão 0.11. 0.11 está abaixo de 0.14. Então, essas teorias que estão entre 0.11 e 0.14 são outras teorias que não são teoria de cordas. São unitárias, são boas teorias, são finitas, tudo, mas não são teoria de cordas. Bom, aí o que é que acontece? Então, o que eu diria aqui neste caso é há espaço para outras teorias. Outra possibilidade é que o alfa, quando n vai para infinito, dá basicamente 0.14, de acordo com a previsão que podemos estudar. Como é que interpretamos este resultado? Depende do estado de espírito. Podemos dizer, isto parece indicar que a teoria de cordas é a única teoria possível que completa a relatividade geral. Porque a teoria de cordas diz que é mais de 0.14 e eu estou a dizer que é mais de 0.14. Bom, ok, mas isto é só um parâmetro. Era melhor estudar mais parâmetros para ter a certeza, para ver se os outros parâmetros, o tal beta, gama, delta, também bate com a teoria de cordas. Mas pelo menos seria algo encorajador. Parece dizer, pode querer indicar que a teoria de cordas é bastante único. Claro que para ter a certeza, teríamos de estudar este alfa, beta, gama, estes outros coeficientes para ver melhor se é uma coincidência ou não. Em particular, podia ser uma coincidência. Pode ser universal. No sentido que pode ser que todas as teorias de gravitação quântica têm um parâmetro e o mínimo delas é 0.14. Ok. Isso seria algo que, estudando mais coeficientes, seria possível determinar. Então, a única coisa que podemos dizer é onde está a teoria de cordas. Eu vou terminar, não vou mostrar isto aqui. Se me quiserem, podem fazer mais perguntas sobre... O que podemos dizer é que parece que a teoria de cordas ocupa todo o espaço possível das teorias, este jardim. Ou seja, a teoria de cordas está aqui, aqui é string theory, é este rio que vem por aqui, que vem desde valores de alfa muito grandes, que é o que eu obtenho em teoria de cordas perturbativa, até alfa muito próximo da fronteira, que é o que eu obtenho quando a teoria de cordas é fortemente acoplada. Será que ocupa exatamente o jardim todo ou não? É algo que estamos a fazer agora, a olhar exatamente para a fronteira, a tentar ver, é mesmo 0.14, ou é 0.12, ou é 0.11. E, como o Jeová disse, seria interessante olhar para outras dimensões, ver o que acontece a baixas dimensões. Em particular, seria interessante ver quais as relações com T-duality, com esta ODD symmetry que a Kahneman falou, por exemplo, quando vamos para baixas dimensões e compactificamos. Ou quando vamos para mais dimensões, seria interessante olhar para a M-theory, que é suposto ser única, em vez de ser um jardim, é suposto ser uma flor bem determinada, e ver o que acontece nesse caso. É verdade que descubro que em vez de ser um range, tenho um valor, que é o valor da M-theory.
E também seria interessante, temos este deserto dual que é excluído, o deserto de alfa menor do que zero. Seria interessante puxar desta outra direção e tentar melhorar esses argumentos duais para fechar e eliminar este pântano e matar o sapo e ficar apenas com o deserto e o pântano. E além disso, seria também interessante estudar, se estamos a descrever teorias de gravitação quântica, essas teorias têm buracos negros, têm possibilidade de produção de buracos negros. Esses buracos negros vão aparecer a nível de amplitudes no comportamento de altas energias e seria bastante interessante explorar o interface entre esse estudo de buracos negros e o estudo deste estudo possível das teorias. Então, vou terminar por aqui. Como veem, não existe uma conclusão definitiva onde está a String Theory, mas parece que String Theory ocupa todo o espaço possível das teorias ou quase todo o espaço possível das teorias. Muito obrigado. Ok, Pedro, obrigado. Queria pedir a audiência para ligar os microfones e a gente fazer os agradecimentos ao Pedro. Foi ótima palestra. Obrigado, pessoal. Podemos vocalizar também que sejamos os únicos do Sistema Solar a falar nos agradecimentos. Obrigado, Pedro. Tá? Então, agora a gente tem espaço para perguntas, né? Quem tem perguntas, por favor. As faça agora. Carlos. Opa, desculpa. Carlos Nunes já tem, então vamos lá. Carlos. Eu também tenho uma, Carlos. Ok, depois Jeová. Então, Carlos. Jeová primeiro. Vou Jeová. Dale. Posso perguntar? A minha é simples. Você falou a possibilidade de esse alfa estar abaixo do que é previsto pela teoria de cordas. Se for tipo 0,5, aí a gente pode dizer que exclui a teoria de cordas também, não? Se fosse o alfa fosse menos que 0,5, significaria que as pessoas pensariam que teoria de cordas é uma teoria unitária, mas na realidade não é. Isso excluiria algum regime de teoria de cordas, o regime de cordas fortemente acoplado. Isso não vai acontecer. Teoria de cordas, não vamos matar a teoria de cordas. Então, o que é surpreendente é que o valor que estamos a obter é muito próximo de todo do valor que a teoria de cordas deixa. Então, a teoria de cordas seria surpreendente se eu... 0,5 já não pode ser, porque nós já estamos abaixo de 0,5. Aqui nos numéricos já estamos, aqui, como você vê aqui, este valor aqui já está em tipo 0,2. Então, 0,2 dá certamente. Aqui no fim... 0,05 eu quis dizer, 0,05 quis dizer, desculpa. 0,05 é abaixo da teoria de cordas. Aí não tem problema. Aí diz que as teorias possíveis são mais do que 0,05, teoria de cordas está lá dentro. Tem mais de 0,14. Aí diria que existe um espaço entre 0,05 e 0,14, que é um espaço para teorias que não são teoria de cordas. Ok? Significaria isso, ou significaria outra possibilidade, significaria que por enquanto existe esse espaço, mas quando eu impuser mais constrangimentos, como higher point amplitudes, esse espaço pode começar a diminuir. Também é outra possibilidade. Acho que Carlos agora. Sí, Pedro, muchas gracias. La pregunta era un poco continuación de la de Jehová. ¿Qué pasaría si uno intentara con teorías que son tipo Chern-Simons theories, ¿no? Existen en dimensión impar. Chern-Simons like supergravities, ¿no? En 5, 7, 11, etc. ¿Qué esperás que pasara en ese caso? Quizá el caso de dimensión 11 sea bien interesante, ¿no? Sí. En ese sentido. ¿Qué esperas que den esas teorías? Então, qual é a diferença? Onde entra a dimensão? Deixa-me só primeiro, para o pessoal entender bem, onde entra a dimensão em toda esta história que eu falei? A dimensão entra neste mapa. Aqui é que entra a dimensão, certo? É como é que eu transformo uma amplitude que depende da energia e do ângulo numa amplitude que depende do spin. É aqui que depende da dimensão. As representações do grupo de rotação vai ser representações de OD-1 e por isso depende em que dimensão eu estou. Então, é neste mapa que entra a dimensão. Então, se eu estiver em 11 dimensões, o que é que vai mudar? É só este mapa.
Porque se eu estiver ainda com Maximal Supersymmetry, o fator à frente é o mesmo, apenas muda este mapa aqui. Se eu estiver com Maximal Supersymmetry, em qualquer número de dimensões, a única coisa que muda é este D. Se eu não estiver com Maximal Supersymmetry, aí tenho de reparametrizar a minha amplitude com mais estruturas. Aí fica mais complicado. Em particular, eu queria evitar, por enquanto, lidar com polarizações e spinners e fermions. O que é bom aqui com a supersimetria é que tudo é relacionado com a amplitude de escalar. Então, se eu sei a amplitude de 4 dilatants, sei a amplitude de 4 gravitants. Isso é muito mais fácil. Não tenho de lidar com índices, com polarizações, com nada. Então, se a teoria tiver menos supersimetria, essas teorias que mencionou com Chern-Simons têm menos supersimetria, certo? Sim. Então, aí já seria um pouquinho mais difícil. Então, eu tentaria primeiro reduzir um pouco a supersimetria com dimensões pares, simplesmente porque este mapa já tenho mais trabalhado em dimensões pares, mas seria interessante também. Obrigado. Mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Oi, eu posso fazer outra, Mancares? Claro. Pedro, eu não tinha perguntado nesse momento, mas tu pode falar um pouco mais sobre essa sua... por que você exclui essa região aqui, desse cutoff aqui, para S maior do que 0? Sim, então, a amplitude de espalhamento, ela tem... como é que acontece quando eu calculo a amplitude de espalhamento, por exemplo, com o diagrama de Feynman? Okay? O que é que acontece? Vamos desenhar aqui 2 gráficos. O primeiro gráfico que acontece é este aqui. É trilevel. Este grafo tem uma troca de um graviton, certo? E este grafo corresponde à força de Newton. Certo? Se eu fizer Fourier Transform, esta troca do graviton dá a força de Newton à distância longa. Quando eu começo a fazer efeitos quânticos, depois começo a ter outros grafos possíveis. Por exemplo, começo a ter grafos em que tenho, por exemplo, um grafo mais quântico. Okay? E aqui, o que acontece é que eu agora, da mesma forma que eu antes, se eu cortasse desta direção aqui, se eu cortasse aqui, eu via um graviton a passar. Se eu cortar aqui, eu vejo 2 gravitons a passar. Okay? Da mesma forma que eu, quando tenho um graviton, tenho um polo na posição do graviton. Quando tenho 2 gravitons, eu teria o equivalente a um polo na posição dos 2 gravitons. Mas esse polo pode ser em qualquer posição agora, porque agora é um contínuo. Como tenho 2 partículas, elas podem ter qualquer energia, as duas juntas. E por isso, em vez de ter um polo, tenho um cut. Então, quando eu começo a ter trocas de multipartículas, da mesma forma que em teorias de campo, polos correspondem a partículas, certo? Cuts correspondem a multipartículas. Então, se você calcular este diagrama de Feynman, vai ter logs, tests e coisas assim, que são exatamente a troca de multipartículas. E o que nós devemos fazer, não tem problema, onde nós estamos no mundo real é aqui. No mundo real, nós vivemos aqui em S igual a um valor positivo mais a epsilon. Tudo bem. É aqui que nós estamos no mundo real, é energias positivas, mas ligeiramente acima do plano complexo. E por que você exclui quando você faz aquelas curvas? Não excluímos nada. Apenas temos, se eu quiser parametrizar uma função que vive no plano complexo menos o cut, não quero parametrizar o cut, né? Eu apenas, como é que eu faço como é que eu parametrizo uma função no disco? Faço uma expansão de Taylor, certo? Como é que eu parametrizo uma função no plano complexo todo? Se a função não tiver singularidades, faço uma série de Taylor também, por exemplo. E o raio de convergência é infinito. Mas se a função tem uma singularidade, o raio de convergência para quando eu atinjo a singularidade. Certo? Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma expansão de uma série de Taylor, de uma função que tem um polo aqui, e se você quiser fazer uma expansão em série de Taylor em torno deste ponto, não é fácil, porque começa a fazer a série de Taylor e a série de Taylor para quando atinge o polo.
Mas há um truque fácil para fazer, se quiser saber o valor da função aqui. Escolhe outras coordenadas, que é a foliação dessas coordenadas, evita o polo. E aí estende o raio de convergência para chegar onde você quiser. Aqui, como temos o cut, só temos que escolher coordenadas que evitem o cut. E aí podemos chegar a todo o resto do plano completo. Tá bom. Ok, obrigado. Não. Ok, mais alguma outra pergunta? Tenho uma pergunta, Macarius. Carlos Alex Por falando. favor. Ok, obrigado. Um problema importante, professor Pedro, em gravidade quântica é o problema das singularidades, né? Singularidade do Big Bang, singularidade dos buracos negros. A partir da sua análise, né, desse parâmetro alfa, eu excluir regimes de teoria de cordas onde essas singularidades aparecem, né? Falando do acoplamento das cordas, né? Quando o acoplamento vai para zero, vai para o infinito, seria possível, a partir da análise do alfa, excluir esses regimes e assim evitar essas singularidades? Então, dois comentários. Um comentário é, o alfa é a primeira correção a baixa energia, certo? Então, o alfa diz, quando você tem a força de Newton, é 1 sobre r ao quadrado, e depois tem a primeira correção a longas distâncias, é isso 1 sobre r ao quadrado. Então, é uma observável a baixa energia, que é bom, porque é o que nós observamos no experimento, né? Nós o que observamos nos colisores de partículas é qual a primeira correção a baixa energia ou o modelo padrão, por exemplo. Por outro lado, como é a primeira correção a baixa energia, se eu quiser estudar fenómenos a muito alta energia, todos os termos importam, não é apenas o alfa, nem o beta, nem o gama, é preciso todos. Tenho de ressumar tudo, estou noutro regime diferente. Aí saber o valor do alfa não ajuda nada. Por outro lado, quando eu estudo o valor possível das teorias e quando estudo estas matrizes S, eu obtenho como resultado a matriz S, toda. Da mesma forma que quando maximizávamos o alfa, obtínhamos não apenas o valor do alfa, mas obtínhamos todas estas constantes Cn. E, portanto, obtínhamos a função toda também. Então, por outro lado, uma coisa que eu posso estudar é, agora que eu tenho a amplitude de espalhamento, posso ir para o regime de alta energia e ver. Estou a produzir buracos negros, como é que eles se comportam e tudo mais. E isso foi aquele comentário que eu fiz no fim, que seria interessante fazer essa análise da alta energia, das amplitudes que obtemos, estudando esse padrão. Isso não está feito ainda. Mas podemos dizer que devemos ter cautela, porque estamos a estudar quantidades a baixa energia, provavelmente não vamos ser muito sensíveis ao que está a passar em altas energias. Eu imaginaria que não estamos a estudar altas energias, estamos a estudar baixas energias. Okay. Duvido que estamos aprendendo. Posso fazer a pergunta, Macarius? Bem, deixa eu só ver, o Renan ligou o microfone e Nayara ligaram o microfone também. Vocês querem fazer pergunta, Renan e Nayara? Não. Ok. Então, vamos então deixar que essa pergunta do Jeová seja a última para a gente dar seguimento para o encerramento do evento. Vai, Jeová. Tem como fazer algo parecido, Pedro, também. Se você, em vez de usar dois grávidos, por exemplo, dois fótons, considerando correções de gravidade quântica dentro dessas possibilidades ali do espalhamento, ou não? A pergunta foi se dá para fazer esta mesma análise para light by light scattering? Isso. Isso é uma ótima pergunta. Eu sei que o meu colaborador João Penedano está a trabalhar nessa pergunta. Não tem nada a ver com gravitação quântica, tem a ver com estudar correções a QED. Certo? Os efeitos dominantes não vão ser gravitação quântica, né? Se tem fóton by fóton, as correções dominantes são de modelo padrão e tudo mais. Mas pode fazer essa pergunta. Em particular, light by light scattering é interessante porque é infrared finite. Não tem problemas de divergências infravermelhas. Então pode estudar, quando eu faço light by light, quais são as primeiras correções à teoria efetiva e pode usar estes métodos para estudar esse tipo de perguntas. Sim. Tá bom, obrigado. É uma pergunta, assim, como eu expliquei, né? Este método dá para descrever mais ou menos qualquer... não é específico a gravitação quântica. Ok, então, obrigado. Macarius, Oi. Tem uma pergunta também dentro dessa... O Jeová comentou aí, será que eu poderia fazer também? Tentar completar responder minha dúvida? Vamos lá, Só mais um. Mais uma, estamos chegando na fronteira.
queria só inicialmente parabenizar o professor Pedro aí pela excelente construção da amplitude de espalhamento, né? Substituir pelo L lá, que seria o momento angular, conservação do momento angular, dá a impressão de que essa metodologia ela é muito altamente dependente, né, das simetrias, né? Então, acho que ela foi bem utilizada no Super Young Mills n igual a 4, né? Mas como é que ficaria traduzindo isso aí para o mundo real, assim, por exemplo, em situações onde existem quebras de simetria, por exemplo, como é que a gente ia abordar a anomalia quiral, onde você consegue, nessa metodologia, estudar processos que envolvem quebra de simetria, não? Sim, por exemplo, uma coisa que podemos estudar, que seria natural estudar, em vez de estudar gravitação quântica, seria, por exemplo, estudar a teoria efetiva de pions. Certo? Pions são as partículas geradas quando temos chiral symmetry breaking, como você falou, né? Geram um conjunto de partículas que são massless, ou quase massless, mas podemos primeiro fazer a aproximação que são massless. São partículas de Goldstone, né? Da simetria quebrada. E então essas simetrias são descritas pelo chiral Lagrangian, na ordem dominante, mais termos primeiros Wilson coefficients que corrigem o chiral Lagrangian. Certo? Saber que o QCD prevê os valores desses coeficientes. Outras teorias que unitarizassem os Goldstone bosons preveriam outros valores. Então, em vez de estudar o espaço de UV completion de quantum gravity, pode estudar o espaço de UV completion de pion physics. Isso foi algo que nós usamos o mesmo método para fazer, por exemplo. Então, não tem problema nenhum em usar para esse tipo de teorias, sim. Repare que aí não quebra nada de simetria de Lorentz, por isso continua a parte da decomposição em spin e tudo mais é igual. Não tem problema. Pions é um ótimo laboratório. Nós temos 2 papers sobre pions. Eu gosto. Ok, então, obrigado, Maluf, pela contribuição. Então, eu queria novamente pedir que a audiência fizesse agradecimentos ao Pedro, e queria que esses agradecimentos também fossem somados novamente a Carmen Nunes, né? Então, vamos lá. Muito obrigado a você. Obrigado aí, Pedro. Obrigado. Pedro, a gente pode postar esse vídeo da sua palestra no canal do YouTube? Claro. Ótimo. Tá ótimo. Bem, eu queria então chamar já a comissão, aproveitar, né? Queria chamar a comissão organizadora aqui do evento para a gente fazer a finalização do evento, né? Eu queria começar falando aqui, né? Queria novamente fazer os agradecimentos, né? A todas as pessoas que fizeram possível, né? A realização desse evento, tá? Então, aos palestrantes, né? Na pessoa do Pedro e da Carmen Nunes, né? Carlos Alberto, Nelson Braga. Eu faço um auto agradecimento aqui também. Mas, então, queria também agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, né, que se mantiveram presentes aqui em todas as palestras, certo? Deixar os agradecimentos à Universidade Estadual do Ceará, à Universidade Federal do Ceará, a CAPES e CNPq, e FUNCAP também, né? Os que pagam, né, bolsas e demais financiamentos. Então, eu finalizo aqui a minha fala, deixo aberta a fala para os demais membros da comissão, o professor Jeová, Marconi, Renan e Célio. Bom, quero agradecer aí a presença aí dos palestrantes, né? Demais palestrantes, não vou citar todos, porque são muitos palestrantes, mas foi um ótimo evento, né? Um evento de excelente nível. E esse último aí, evento do Pedro, foi muito bom, essa palestra do Pedro, né? Bem didática, né? Foi do plano complexo até espalhamento, né? Foi muito bom. E, no mais, agradecer também a presença dos estudantes, né? Aqueles que participaram efetivamente. Okay? Vamos esperar fazer outros eventos desse tipo, né? No departamento e aqui no Ceará. Passar a palavra aí para outro membro aí da comissão também. Eu acho que é isso mesmo, né? Só agradecer. Queria dizer que a gente, em alguns momentos, pensou em não levar à frente esse evento, porque dá trabalho, né? A gente está num momento muito difícil e tal, né? Na pandemia e todo mundo meio para baixo. Mas a gente tomou a decisão mesmo de levar para frente, né? E realmente, quando a gente vê o feedback, né, das pessoas, a gente vê que vale a pena, né?
agradece, ter um momento para falar de física, né, e tirar um pouco a cabeça dessas, principalmente aqui no Brasil, né, como a Carmen comentou, que está muito ruim a situação, então, às vezes a gente fazer outra coisa, né, falar de física ajuda, né, assim a gente a, né, dar alguma motivação e tal, então aí fica, fez valer o esforço, né, valeu a pena mesmo ter feito esse esforço de organizar esse evento, né, então agradecer a todos aí, as ótimas palestras que tiveram, né, todos os palestrantes, e eu acho que é isso, né? Até o próximo terceiro Perspectives. Marconi, quer falar alguma coisa, Marconi? Não, claro, a gente fez, todo mundo, né? Principalmente você, né? Jeová teve muito trabalho, muito esforço, né? Para realizar esse evento, né? Bom, você está de parabéns e todos, né? Nós que colaboramos e agradecer, né, ao pessoal, aos palestrantes, né, principalmente porque sem eles, né, o evento não aconteceria, né. Agradeço muito de o pessoal deixar suas rotinas e participar, né, esses 3 dias, né. Fiquei muito contente e espero que os próximos sejam presenciais, né, porque é uma coisa que a gente precisa, né, de contato, né, contato humano, né, e tal, mas eu fiquei muito contente, né, para nós foi muito bom, né, a gente aprende muitas coisas, né, e abre perspectivas para a gente trabalhar outros assuntos, né, nos inspira bastante, né, certo? Apesar de eu não ser da área de teoria de cordas, mas é sempre bom, né, aprender, ver outras ideias, né. E, bom, foi muito legal e agradeço a todos, né, os alunos, os que participaram aqui do evento também, né, foi uma boa audiência, né, e é isso, parabéns a todos. Bem, então, acho que Célio não está aqui, né? Então, a gente vai trabalhar agora na certificação, né? A gente pede um pouco de paciência aí a todos os participantes, né? Acho que dentro de uma, no máximo 2 semanas, a gente resolve esse problema, né? De emitir certificados de participação para todo mundo. Bem lembrado, viu, Macari? Só reforçar que tem que refazer o cadastro, porque o certificado vai ser lançado exatamente como está o nome no cadastro. Então, se você tem pessoas lá que tem um nome só assim, sei lá, só o primeiro nome lá no cadastro. Então, vai sair desse jeito no certificado, viu, pessoal? Então, vão lá no cadastro de vocês, atualizem, bote o nome. Coloca o nome completo aí, porque realmente tá. Não. Tem alguns lá, assim, tipo só Simão. Só tem um primeiro nome. Então, aí vai sair assim, né? Vai ter o certificado, mas vai sair assim, né? Vai ser gerado só uma vez. Então, vai ganhar um certificado com o nome que tiver lá no certificado, né? Então, só para ter cuidado. Ok, então, eu acho que agora o que a gente deseja aqui a todos é que todo mundo se cuide, né? Que a gente tenha mais paciência ainda com relação aos cuidados na quarentena, tá? E eu acho que agora a gente pode encerrar de fato, né, Jeová? / encerrar a gravação. Tá certo. Vai lá, pode encerrar. É.